A costura começa muito antes da máquina. Começa na leitura do corpo. Bem-vindo ao Ateliê Caseado. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a tirar as suas medidas e escolher o molde passo a passo. Principalmente se você está começando na costura e quer evitar aquela frustração de terminar uma peça e ela não vestir bem. Porque a maioria das vezes o problema não está na costura, está sim na medida correta. Então, hoje você vai aprender comigo como medir busto, cintura e quadril corretamente, como medir o comprimento da peça, como utilizar a tabela de medidas sem confusão e o que fazer quando as medidas caem em tamanhos diferentes. Já salva esse vídeo, porque ele é um daqueles que a gente sempre precisa voltar para consultar. Quando uma peça não veste bem, muitas vezes a gente pensa que costurou errado, mas quase sempre não é a costura, é a escolha do tamanho do molde errada. Antes de medir, separe 3 coisas importantes: uma fita métrica, um espelho e vista uma roupa ajustada ao corpo. Pode ser uma roupa como de academia, leg, camiseta. Então, vou mostrar para vocês no meu manequim como tirar as medidas. E na descrição do vídeo eu deixei um guia rápido para que vocês possam imprimir e anotar as suas medidas. Uma regra muito importante na hora de tirar as medidas é que a fita acompanhe o corpo. Ela não pode apertar demais, mas também não pode estar muito folgada. Para medir o busto, nós vamos posicionar a nossa fita na parte mais alta. Deixamos a fita bem reta nas costas e aqui na parte mais alta do busto e medimos. Veja que eu meço com o dedo por dentro da fita. Isso garante que você está dando uma pequena folga no seu tamanho, para que tenha uma melhor vestibilidade. Então aqui o meu tamanho deu 91. Agora vamos encontrar a medida da nossa cintura. Você pode inclinar o seu corpo levemente para o lado. A parte onde tem a dobra é a sua cintura natural. Posicione a fita na parte mais fina, coloque um dedo por dentro e tire a medida. No meu caso, deu o tamanho 73. Por fim, vamos medir o nosso quadril, que é a parte que tem a maior saliência aqui na região do bumbum. Mais uma vez, coloco o meu dedo aqui por dentro, ajeito a fita e o meu quadril tem 100. Além dessas 3 medidas, é muito importante nós medirmos os comprimentos, para que a gente possa comparar com a tabela e cortar o nosso tecido no comprimento mais próximo ao que a gente deseja para nós. Então, na minha cintura, eu vou amarrar aqui uma fita, só para deixar ela sempre marcada e facilitar este processo. E é a partir dela que vamos marcar todos os comprimentos. Então, por exemplo, se eu quero uma saia curta, eu vou medir na lateral do meu corpo, da cintura, até o comprimento que eu quero. Por exemplo, 36 centímetros. Anote todos os comprimentos que você deseja, por exemplo, comprimento de calça até o tornozelo, de bermuda, de saia longa, midi. Você vai marcar sempre na lateral do seu corpo os comprimentos desejados para cada um desses modelos. Tenha isso em mãos para que você possa ajustar o molde ao seu tamanho. Agora nós vamos pegar a tabela de medidas do caseado e comparar as medidas, e vou mostrar para vocês como funciona na prática. Agora vem a parte mais importante. Veja sempre a tabela de medidas do molde. Esqueça a numeração de loja, pois cada lugar tem a sua própria tabela de medidas, então as numerações geralmente não são iguais. Eu trouxe aqui o meu guia, que vocês podem baixar gratuitamente, o link está na descrição do vídeo. E nele eu já coloquei aqui algumas medidas como exemplo. Por exemplo, o busto 93, a cintura 78 e o quadril 100. Então, eu vou aqui comparar
busto 93. Busto 93 seria o tamanho 42. Cintura 78, o 42 não serviria. Então, teríamos que utilizar o 44. E o quadril 100. Então, as minhas medidas ficaram entre 42 e 44. Para fins de utilizar o molde, eu vou pegar o tamanho 44. Porém, cada molde leva em consideração mais uma medida ou outra. Então, fique atenta nas dicas do vídeo daquele molde específico para escolher a sua numeração. Às vezes, escolher apenas pelo tamanho do busto é suficiente, se a cintura for larga. Ou, se você for utilizar uma calça, você não precisa considerar o tamanho do busto, apenas cintura e quadril, por exemplo. Além das medidas de busto, cintura e quadril, alguns moldes vêm com a medida de comprimento, que foi a medida que tiramos a partir da cintura. Esse comprimento você vai comparar com o comprimento que deseja para a sua peça. Por exemplo, se for fazer uma saia, você quer a saia midi. Você vai medir o seu tamanho da cintura até o midi e comparar com o tamanho da tabela. Vamos supor aqui que eu peguei o tamanho 44. Então, o comprimento é 103,5. Se a minha saia midi tiver um tamanho de 75, eu preciso reduzir este valor para 75. Então, eu vou fazer 103,5 menos 75 e vou tirar 28,5 centímetros em toda a barra do molde da saia, para fazer uma saia midi. No guia de medidas que você pode baixar, além da parte das circunferências de busto, cintura e quadril que você vai utilizar para escolher o tamanho do molde que vai imprimir, nós temos também um guia de medidas de comprimento, com os comprimentos mais utilizados de calças e shorts, para que você já anote cada uma das suas medidas. E quando for fazer um molde, decida, eu quero essa mais bermuda, mais short, ou quero transformar esse short numa calça comprida. Você consegue, com essas medidas aqui, aumentar e diminuir o seu molde e fazer mais modelos com um único molde. Da mesma forma que tem o guia de calças, a gente tem aqui o guia de saias, com diversos tamanhos, para que você anote os seus e possa alterar vestidos e saias para o tamanho que desejar. Então, com um mesmo molde, você consegue ter vários modelos diferentes. Alguns erros são muito comuns quando a gente começa, que é apertar demais a fita métrica, escolher o tamanho pelo hábito de comprar em lojas e cortar o tecido antes de conhecer a tabela dos moldes. Todos esses erros parecem pequenos, mas mudam completamente o resultado final da sua peça. Quando você entende as suas medidas, a sua costura muda. Você corta com mais segurança, costura com mais tranquilidade e o resultado final melhora muito. No site O Caseado você encontra os moldes com tabelas de medidas pensadas para facilitar esse processo. Costurar não é só executar, é começar com intenção. E tudo começa aqui, entendendo o próprio corpo. Na descrição desta aula também deixei um vídeo que fala para vocês como ajustar o molde às medidas de vocês, uma vez que nem todas seguimos o mesmo padrão. Porque aqui no Caseado a costura vai muito além da técnica. É sobre construir um guarda-roupa que represente quem você é, com intenção, clareza e beleza no processo.